Muito boa noite a todos. Nosso abraço muito fraterno. O que é um valor e o que é a vida? Quando que um valor se institui no íntimo de cada um de nós. Então são duas palavras distintas, mas que se conjugam muito bem em relação às nossas reflexões dessa noite. Mas nós lembramos de um verso de um espírito que chama Múcio Teixeira, no livro Orvalho de Luz, onde ele diz, pela psicografia de Chico, ele fala assim: entre saber e brilhar, a diferença é sabida. Cultura faz-se num mês e educação pede a vida. Essa frase fala muito de valor e vida. Então esse espírito, ele fala que entre saber e brilhar há uma distância. O que é saber, o que é brilhar? Entre o processo da instrução e da educação, também ele faz uma diferença. Ele diz que quando nós nos instruímos, que o processo da cultura é um processo muito breve, mas o processo da educação é um processo mais longo. Ele diz que educação pede a vida. E o que é a vida para nós na ótica espírita? Será que a vida é esse curto período, o qual abrange o espaço e tempo do nascimento à morte? É assim que nós compreendemos? Não sei quem está aqui pela primeira vez, poderia levantar a mão. Então, um dos princípios da doutrina espírita é a pré-existência da alma, ou seja, nós somos seres que já existimos, continuamos existindo na condição de espíritos encarnados e vamos continuar existindo mesmo depois que nós morrermos. Porque Kardec, ele fez uma grande coisa por nós oficialmente, ele matou a morte. Ou seja, a morte não existe. Então a vida é uma ação contínua da existência. Nós estamos vivos tanto quanto estamos encarnados e mais, continuamos mais vivos quando mortos do que quando encarnados. Então, a vida é isso tudo. A vida não se restringe apenas nesse espaço dessa encarnação. Agora, o que é um valor? Um valor é um valor monetário? É um valor ético? O que é um valor? Um valor, ele está pautado num juízo, num senso. Então, por exemplo, nós podemos supervalorizar algo e nós podemos desvalorizar algo e nós simplesmente podemos perceber o real valor das coisas, certo? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Por exemplo, uma pessoa que supervaloriza o corpo, o que ela vai fazer? Vai querer se eternizar nesse corpo, não vai se conformar com as rugas, com o cabelo branco, porque é próprio da existência esse percurso. A gente vai nascer, vai alcançar a maturidade, vai envelhecer e esse corpo vai ser abandonado, porque ele é matéria. Uma pessoa que desvaloriza o corpo, o que vai fazer? Estou falando de dois extremos. Quando a gente tangencia os extremos, a gente fala que nos extremos a gente vai estar num estado geralmente de desequilíbrio. Quando eu desvalorizo algo também, quando eu não dou o devido valor, aquilo passa a ser algo onde eu não tenho apreciação, eu não vou cuidar, eu não vou manter, eu não vou zelar. Então, nessa condição de espíritos imortais, Deus nos possibilita esse estágio numeroso de encarnações. Em o Evangelho, ou melhor, em o Livro dos Espíritos, Kardec, quando ele pergunta daquilo que nós temos posse, e os Espíritos dizem que a única coisa que nós temos posse real é aquilo que nós vamos levar dessa existência. Então, nós temos posse do corpo? Ele fica, não fica? Quando nós desencarnamos, fica. Nós temos posse do carro real, do imóvel, da conta bancária? Vai ficar tudo, vai? Vai.
Nós temos posse sobre o cônjuge, também ele pode ficar, ou senão ele pode ir antes de mim nesse processo da desencarnação. Eu tenho posse sobre os filhos, sobre os parentes, tudo vai ficar. Mas o que realmente eu tenho como meu? O que realmente me pertence? É somente aquilo que eu consegui angariar ao longo de todo esse processo experiencial, por exemplo, de uma encarnação. Então nós somos fiéis depositários de Deus. Ele nos possibilita uma vida encarnada, ele nos oferece esse corpo. Então, se eu, quando tomo de empréstimo algo, por exemplo, eu peço a Roseli, posso levar o Evangelho segundo o Espiritismo daqui? Se nós já cuidamos de algo que é nosso, a gente não cuida mais daquilo que nos emprestam, não é assim? Uma pessoa no seu juízo perfeito pega algo emprestado e vai tomar todo o cuidado para poder devolver em condições iguais. Você não vai devolver o livro com a capa rasgada, você vai ter que comprar um novo. Então nós desfrutamos dessas matérias, dessa condição material ao longo de uma existência. Alguns supervalorizam as coisas. Às vezes um objeto pode ter um valor e por conta desse excesso de estima a gente vai dizer que aquilo pode ter o triplo do valor e que não é uma verdade. Mas o que é esse valor da vida? Eu preciso entender essa vida. Eu preciso entender que essa vida é uma ação contínua. Eu estou vivo sempre. Ora no corpo, ora sem corpo, ora no corpo, ora sem corpo. Mas eu estou sempre vivo. E eu valorizo a vida a partir de que parâmetro? O que me faz valorizar a vida? O que me faz valorizar essa vida? O que me faz valorizar, direcionando essa fala para nós que estamos aqui encarnados? Será que eu valorizo essa encarnação? Eu valorizo o suficiente essa roupagem que eu disponho, que é esse corpo, ao ponto de cuidar adequadamente desse corpo? Porque muitas vezes nós nos pegamos em reclamações descabidas, né? Porque adoecemos, porque vivenciamos um revés, uma perda, pode ser de ordem financeira, pode ser vivenciando a morte de um parente, de alguém próximo, de alguém até muito amado. Nós vivenciamos o revés de toda a ordem, porque um dia a gente está numa posição e no outro a gente pode acordar na posição totalmente oposta, tanto para o bem-estar quanto para o mal-estar. Porque eu posso acordar com a minha conta bancária num dia sem dinheiro. Está todo mundo muito preocupado com essa questão da crise. Eu posso acordar num dia muito bem de saúde, depois de ter vivido um período de convalescença muito grande. Mas nós vamos então analisando a vida e esse valor, eu cuido daquilo que eu tenho? Eu compreendo realmente o que é existência? Eu compreendo aquilo que eu passo como revés, como uma dificuldade? E o mais, o que vai me garantir realmente viver uma vida exitosa? Uma vida realmente feliz? Será que é possível isso aqui? Será que é possível eu viver uma existência e ao desencarnar ter aquela certeza assim, puxa, valeu a pena? Foi bom, eu cumpri com a minha tarefa diante dessa existência. Nós temos como diria o Haroldo Dutra Dias, a gente tem um bilhete para encarnação. Está lá no bilhete o dia que nós nascemos. E ele diz que no verso desse bilhete, bem apagado, está o dia que a gente vai voltar. Só que a gente não consegue ler muito bem porque está bem apagado. Porque iria ser muito preocupante se a gente soubesse. Vocês concordam, né? Imagina se você souber que vai desencarnar, sei lá, aos 80 anos, às 5 horas da tarde. Hein, Tânia? A Tânia já se levantou ali da cadeira, se preocupou um pouco. Eu não quero saber a hora, nem o dia.
Espíritos muito maduros sabem disso. Almas muito amadurecidas, têm condição de saber realmente quando vão fazer o seu retorno para a pátria espiritual. Agora nós, pessoas comuns, é melhor que a gente não saiba. Então nós temos uma cota, a gente tem um período. A gente tem um combinado na reencarnação que nós vamos viver X anos. A questão é, eu estou aproveitando esse tempo? Eu consegui compreender a vida o suficiente para valorizar cada momento? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando os Espíritos vão dizer qual seria a missão mais importante para nós, como educadores e na condição de educandos, isso eu falo em algumas palestras, porque esse item, ultimamente, ele realmente tem me chamado muita atenção. E a espiritualidade vai dizer que a coisa mais importante que a gente pode fazer pelo outro é apresentar para essa pessoa Deus. Conhecer Deus é uma garantia de felicidade nessa existência, não do jeito que a gente imagina. Não é ganhar na Mega Sena, não é fazer a cirurgia plástica dos sonhos, não é ter o carro importado. Isso também faz parte dos desejos humanos. Mas esse conhecimento de Deus e, consequentemente, porque a gente vai conhecer Deus através do conhecimento das suas leis. Nós todos, e tudo que existe no universo, desde o átomo da compleição mais simples biológica até uma estrela da mais alta magnitude, ou do átomo ou arcanjo ao espírito que já alcançou a perfeição, tudo está submetido à lei divina. Nada escapa à lei divina, absolutamente nada. Então, quando eu conheço as leis de Deus, naturalmente eu me aproximo de Deus e eu passo a entender a dinâmica da vida. Eu passo a entender como as coisas funcionam. Por que reencarnei? Por que tenho esse pai e essa mãe? Por que encontrei essa mulher e formei essa conjugalidade? Estendi para a filiação, tenho netos. Por que eu tenho essa profissão? Por que eu tenho esse tipo ou aquele outro tipo de sensibilidade física? Uma característica relacionada às próprias doenças e às patologias, porque eu tenho pendores, isso vai ficando muito claro. Por que para evoluir a gente tem que conviver e não se isolar? A lei de sociedade é uma lei divina, a lei de reprodução é uma lei divina, a lei de causa e efeito é uma lei divina, a lei de destruição é uma lei divina, porque as coisas materiais não duram para sempre. Na medida em que eu compreendo isso, alguns podem perguntar, mas como eu compreendo isso? Estudando a doutrina espírita, participando de um grupo de estudo, a começar por aí. Porque o processo do espiritismo é um processo, primeiro, consolador e amoroso. Primeiro ele vai nos acolher naquilo que muitas vezes a gente chega ao centro com sofrimento. Então o grupo nos acolhe, não pergunta, mas por que isso, por que aquilo? Não se tem condições, se acolhe quem chegou aqui. E a partir desse acolhimento vai se munindo essa pessoa de instrução suficiente para que ela comece a compreender. Amai-vos e instruí-vos. Esse é o recado dos Espíritos para nós que palmilhamos esse caminho. Então, na medida em que eu compreendo a vida, eu compreendo que o revés que me chega, que aquilo que me bate à porta, muitas vezes com uma dificuldade, e todos nós passamos por elas. Se eu perguntar, alguém aqui não tem problema nenhum? Ninguém levanta a mão, olha que curioso. Porque é uma característica ainda desse ambiente o qual nós encarnamos. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios. E nós passamos a entender por quê. Que isso não é gratuito. Lá atrás a gente pode ter ouvido, olha, Deus está castigando você, isso é um castigo. Mas Deus é bom e justo, Deus não castiga ninguém. Nós, quando nos afastamos da lei divina e quando nos afastamos de Deus, nós sofremos muito. Quando nós nos perdemos
dentro do nosso processo de vida, encarnado ou não, quando nós nos afastamos de Deus, nós sofremos muito mais. E no estado de sofrimento, sem consciência, porque a gente pode sofrer com consciência, que seria um bem sofrer, e isso não é masoquismo, nós podemos sofrer mal no estado de inconsciência, sem saber. Quando a gente está sofrendo mal, a gente se acha injustiçado, porque isso comigo, eu não mereço, não é bem assim. Porque nós ainda não compreendemos o mecanismo. E nessa condição de reclamação, porque comigo, porque eu, a gente vai beirando uma circunstância muito delicada, que daí realmente é colocar a vida física em risco. E nós vamos colocando a vida em risco através de muitos hábitos alimentares, usando drogas, andando em alta velocidade, sendo imprudente, esportes radicais também. Nós colocamos às vezes a nossa vida em risco. E por que a gente coloca essa vida física em risco? Porque a gente não está se valorizando. Ainda não percebeu como é importante trilhar uma reencarnação. E como isso é abençoado e é difícil. Então, às vezes, nós estamos ali numa situação muito difícil por várias questões. Pode ser uma patologia de ordem mental, por exemplo, processo depressivo. Então, a ONU, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos traz um dado alarmante. Ele diz o quê? Que até 2030, 25% da população vai sofrer de depressão. Mas isso é uma escolha. Eu quero estar nessa parcela ou eu quero estar na outra parcela. É muito. 30% de uma população mundial de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, e daqui a 30 anos bem mais, com depressão. E num estado depressivo, aliando não só as próprias deficiências desse sujeito que se apresenta com a depressão, vamos conjugar a influenciação espiritual também, porque nós abrimos espaço. Se a vida é uma ação contínua, tem espíritos me influenciando que não estão encarnados. A influência acontece de forma mútua, tanto de encarnado para encarnado. A gente vê que a gente se influencia mesmo não estando desencarnado. Agora imagine que influência que nós sofremos de um espírito desencarnado. A gente se torna uma presa mais fácil. Então essa depressão, ao se alojar, eu estou citando aqui um exemplo para ficar claro, esta pessoa passa a ter, como ela vai comprometendo a sua autovalorização, ela vai se depreciando, ela fica sujeito a sugestões suicidas, por exemplo. Mas só que, quando Kardec ele traz essa nota no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar sobre o suicídio e a loucura, ele diz assim, que o Espiritismo ele é um antídoto contra o suicídio e a loucura. Por quê? Ele nos acalma diante do problema, ele nos consola, ele nos fortalece diante da problemática. Porque nós compreendemos que nós precisamos muitas vezes nos depurar através de um período mais doloroso na vida. Se nós aproveitarmos bem, aquele sofrimento vem nos fazendo refletir de uma forma diferente sobre a existência. O que eu tenho feito dessa vida? Será que eu valoro ter reencarnado ou eu só reclamo? Eu honro o pai e a mãe que eu tenho ou eu só reclamo? Eu busco a harmonia familiar ou eu só reclamo? Porque quem se coloca na vítima, na condição de vítima, geralmente manipula, mas está se colocando numa condição de alguém que foi lesionado, lesado em alguma área, que perdeu, que sofreu a desvantagem. E não é bem assim. Porque a matemática da vida ela é sempre perfeita. Nenhum de nós está no lugar errado nesse momento. E eu absolutamente me incluo também nessa reflexão. Eu não estou no lugar errado, nesse dia, nesse momento, e nenhum de vocês. E tampouco adianta a gente pensar assim, por que fulano de tal não está aqui para ouvir a palestra? Não é para ele ouvir, é para eu ouvir.
Primeiro eu e, consequentemente, cada um aqui que está presente. Então, quando eu compreendo a vida assim, eu passo igualmente a compreender que tudo tem um sentido. E tudo demanda um tempo que não é um tempo eterno. Eu só vou viver experiências dolorosas, mas prolongadas, enquanto eu não tiver aprendido a lição. Deus não quer que a gente nasça sem braço, sem perna, sem recursos. Deus não quer isso para nenhum dos seus filhos. Ele quer que nós sejamos... Alguém tem alguma dúvida? Deus quer que nós sejamos felizes. Mas nós escolhemos um caminho muitas vezes torto. Às vezes a gente quer ser feliz muito rápido e não pensa pelo que nós vamos... Por exemplo, às vezes a gente quer um ganho, e para ter esse ganho, muitas vezes as ações não são muito lícitas. Depois a gente reclama quando vem o revés. Muitas vezes a gente aponta a corrupção no Planalto, no governo, mas muitas vezes a gente está ensinando para os filhos dentro de casa a ser um corrupto, a ter uma vantagem em relação ao irmão. Faz um suborno indireto dentro de casa. Olha, se você fizer isso, você ganha isso. E depois a gente reclama da corrupção. Isso é uma reflexão muito ampla sobre a vida. O que é viver? É tudo isso. É o quanto eu cuido dessa existência. Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, ele traz um caso de um homem, um grande empresário do século passado, que era um empresário da área da indústria têxtil no Brasil. Isso é um caso real. E nessa situação, onde o Brasil passava por uma crise financeira gravíssima, este empresário, o presidente dessa empresa, se vê diante de um montante de dívidas enormes. Ele não via solução. O que ele faz? Comete suicídio. Ele volta para o plano espiritual. E quando nós falamos do suicídio, nós estamos falando do maior crime perante a lei divina. Nada é pior do que isso. Vou abrir uma brecha para a gente fazer uma reflexão curta. Vamos pensar em conjunto o que seria a pior coisa para mim hoje. O que seria a pior coisa para você hoje? Já pensaram? A pior coisa que poderia acontecer com você hoje. Já pensaram? Multiplique por 5, por baixo. Isso vai ficar 5 vezes pior. Mas nem isso se compara ao que é o suicídio. Só para a gente ter uma pálida ideia do que significa isso perante a nossa própria consciência. O suicida é um espírito que se sente o maior contraventor. Isso tem níveis, tem expressões, tem situações, tudo é computado perante a lei divina. Tem agravante, tem atenuante, não dá para a gente generalizar, certo? Tem situações e situações. Mas nada se compara. Porque diante da nossa consciência, a nossa consciência é o nosso próprio juiz. Então aí a gente se depara de que fez a coisa mais horrível que poderia ter feito. Esse homem sofre tudo que ele tem para sofrer no plano espiritual depois de suicidar-se. E passam-se quase 40 anos, 30 e tantos anos, depois dele já recuperado, ele tem a permissão dos benfeitores espirituais, porque ele tinha muita saudade da sua família, porque ele não poderia ver aquelas pessoas. Ele consegue, já recuperado, já em processo todo de transformação interior, sabendo de tudo, de toda a próxima encarnação já, ele recebe essa permissão de voltar à Terra e visitar a sua parentela. Aonde que o benfeitor o leva? Ele se suicida na empresa. Aonde que o benfeitor o leva? Leva ele na empresa. E lá chegando ele vê aquela empresa próspera, maravilhosa. Chega na sala da presidência e vê na parede o quadro com o seu retrato. Vê o seu filho, já um homem feito, na época eram jovens, na presidência da empresa. Ele pergunta: nossa, mas o que aconteceu? Eu desencarnei, eu me suicidei e deixei essa empresa na falência. E o benfeitor falou para ele: agora você pode receber a informação. 4
dias depois do seu suicídio, o movimento econômico no país mudou e a sua empresa se recuperou. Então, muitas vezes nós estamos por um fio, nós todos. Muitas vezes nós estamos ao ponto de pensar algo muito grave, de falar algo muito grave, e às vezes de fazer algo muito grave em relação a si ou outro. Mas falta muitas vezes esse lastro dentro de nós mais forte, que pode ser essa expressão da paciência, que pode ser a fé, que pode ser a confiança. Então nós estamos a um triz de passar a prova e perdemos muitas vezes uma encarnação por aquele ímpeto de impaciência, por aquele segundo de cólera, por aquele segundo de falta de fé. Isso é uma história real. É uma história que vai lá dentro dos nossos corações, porque ela fala dos nossos dramas também, das nossas dúvidas. Então eu desvalorizo a minha vida na medida em que eu não cuido dela, em que eu abuso dessa existência. Porque se nós viemos com uma cota de tempo, muitas vezes nós vamos apresentar problemas de saúde muito cedo, mas porque a gente não está cuidando dessa vida. Era para ter o problema só com 80 anos, mas eu começo a ter um problema aos 40. Mas olha os hábitos, olha o que você está fazendo com a sua vida. Eu estou retribuindo a esse corpo o que ele faz por mim numa encarnação? Eu devolvo para essa casa aquilo que eu tomo dessa casa diariamente, na medida em que eu empreendo os meus esforços de trabalho, de relacionamento, porque o corpo também ele pede suas pausas. O corpo sinaliza para nós aquilo que está em excesso, mas às vezes a gente não escuta. Quando André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conta a sua própria história, quando ele retorna para o plano espiritual por abusos, pelo tabaco, pelo cigarro, pela bebida alcoólica, pelo excesso de comida. Quando ele chega no plano espiritual, os espíritos dizem a ele, suicida, suicida. E ele pensa, mas eu não me suicidei. Mas quando ele já está na colônia, recebendo tratamento, num daqueles diálogos que ele estabelece com Lísias, que é um enfermeiro, é um querido amigo que o acompanha nesse retorno ao padre espiritual, ele diz, sim, André. Ele perguntou, mas por quê? Eu não me matei? Ele falou, sim. Você foi se suicidando aos poucos. Porque não deu valor à sua vida. E às vezes para nós é muito comum a gente dizer, ah, mas é só uma coisinha. Mas é uma coisinha pequena junto de outra coisinha e ao longo de anos a gente vai ter um montante. Mas o oposto também é verdadeiro. Olha que bênção. Às vezes nós viemos com uma cota, uma programação para viver 80 anos. Mas nós nos cuidamos, nós nos investigamos, nós nos conhecemos, nós nos melhoramos, nós nos tornamos pessoas saudáveis do ponto de vista espiritual. O que acontece? A gente tem um ganho, e um ganho na lucidez, não envelhecendo, sendo uma pessoa que vai importunar a vida dos outros. Tem uma amiga goiana que ela diz, nós temos duas opções na velhice, e isso é muito sábio, particularmente na minha visão. Ou nós acentuamos as qualidades na velhice ou acentuamos os defeitos. Ou o vinho se torna bom ou ele vai virar vinagre. Olha o que o tempo pode fazer conosco. E olha como nós podemos interferir no tempo ao nos tornarmos pessoas melhores. Quantos espíritos que vêm para cumprir uma etapa de vida, como o próprio Chico Xavier, que deveria ter desencarnado antes. E quantas moratórias ele recebeu? Ele recebeu tempos a mais. Num corpo tão franzino, num corpo quase transparente, aquele homem continuava na sua labuta, com inúmeros problemas de saúde, com dificuldades financeiras, com problemas dentro de casa, porque é da vida humana. Nós não nos reunimos num lar para viver numa família arco-íris. É muito raro
encontrar familiares afins no quesito positivo da alma. Vamos olhar, fazer uma breve reflexão dos nossos familiares. Quantos desafios nós temos ali para vencer? Não vencer o outro, mas vencer dentro de nós próprios, para que a relação minha em relação ao outro mude. Porque nós esperamos sempre ao contrário. Nós queremos que o outro se melhore, que o outro seja bom, que o outro seja paciente, e eu fico na cadeira esperando que esse milagre aconteça e não vai acontecer. Eu posso presenciar mudanças no outro, mas para isso é preciso tempo. A gente desiste muito fácil. Então os benfeitores espirituais trazem inúmeras, por exemplo, no livro Céu e Inferno, e retomando ainda aquele item do Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio e a loucura, nós temos, além de a doutrina espírita nos munir desse conhecimento que vai nos fortalecendo, vai nos acalmando, vai nos abrandando no nosso fervor íntimo, porque nós, de certa maneira, temos cólera dentro de nós, somos pessoas nervosas ainda. Além de nos abrandar, nós temos o relato. O livro Céu e Inferno, que faz parte das obras básicas, é um livro que tem muitos relatos, é um livro interessantíssimo de leitura, riquíssimos de relatos de espíritos que vieram se comunicar à época de Kardec, dando um depoimento, ou seja, o reflexo desse depoimento é o que eles fizeram em vida. Espíritos felizes, pessoas que conseguiram cumprir bem uma reencarnação, que vêm à mesa mediúnica e dizem para Kardec: nossa, eu estou desfrutando um verdadeiro paraíso. É uma forma alegórica. Mas eu estou desfrutando no plano espiritual reencontros maravilhosos, estou convivendo com espíritos afins, grandes amores, espíritos infelizes dando relato. Eu vivi experiências terríveis em planos espirituais muito densos, eu mal conseguia me locomover, espíritos suicidas dando relatos. Porque a vida continua. E eu vou continuar exatamente de onde eu parei. E se eu interrompo a minha vida muito cedo, eu tenho toda uma carga de fluido vital que precisa ser desgastada, despendida, para que eu cumpra. Então, por exemplo, usando esse exemplo do espírito suicida, muito embora a palestra ela não diga respeito só a esse sujeito, mas se nós temos uma quantidade de fluido vital para vivermos até 80 anos e desencarnamos aos 30, o que a gente faz com esses 50 anos? Então a espiritualidade diz: é preciso primeiro perder esse fluido vital e conjuntamente se arrepender, mas se arrepender profundamente. Porque o arrependimento é a primeira ação que nos faz tomar consciência desse erro, e depois a gente passa pelos outros processos, o da reparação e da própria harmonia consigo mesmo. Então, quantas coisas boas nós temos na vida, quantas coisas de graça nós temos. Nós vemos inúmeros exemplos de pessoas que nascem em condições de vida muito piores do que as nossas próprias. Basta a gente olhar para o lado. Chico Xavier, quando vivia um momento assim muito delicado da sua vida, onde ele questionava Emmanuel sobre as suas próprias fraquezas, porque ele era uma pessoa como nós. Mas foi uma alma que aproveitou muito bem as suas experiências, porque evoluiu muito. Então ele dizia assim, quando as coisas do cotidiano geravam aquela chateação dentro dele, Emmanuel dizia para ele: Chico, olhe na retaguarda, ou seja, olhe, né, para trás, e você vai ver pessoas em muito maior sofrimento que o seu. Isso já muda um pouco a nossa ótica. Mas a gente também pode ver pessoas numa situação muito melhor do que a nossa. Isso não pode gerar inveja. Mas nós temos que observar bem aonde nós estamos. Esse lugar que eu ocupo hoje nessa vida, eu estou honrando isso? Eu estou tendo gratidão
Quantas vezes nós somos livrados de certas situações e nós nem imaginamos que aquela mão abençoada de um benfeitor, de um amigo no plano espiritual, de um anjo querido, tira aquela situação da nossa vida. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós vamos vivenciar situações duras, mas a intenção disso, a pedagogia divina, só quer uma coisa: que a gente aprenda. Não é para que a gente sofra, não é para que a gente fique mal, mas é simplesmente que algo dentro de nós se torne mais luminoso. Se há uma rigidez no coração, que isso se amoleça. Porque quando Jesus dirige a palavra aos seus discípulos, depois que a mulher adúltera não foi apedrejada, e quando essa mulher vem falar a ele diz: mulher, onde estão aqueles homens que iriam te dilapidar? Ela diz a Jesus: não sei, foram embora. E tu, Senhor? Ele diz: eu menos ainda vou te julgar. E ele só dá uma indicativa para ela: vai e não peques mais. Não é no sentido de que a gente não vá cometer erros, mas é que a gente erre por coisas que a gente não errou ainda. Que eu não cometa o mesmo tipo de infração que eu venho cometendo. E quando depois, num diálogo com os discípulos, eles perguntam a Jesus curiosamente sobre essa situação, Jesus diz que o que faz essas pessoas agirem desse jeito, de pegar uma pedra na mão, como muitas vezes nós próprios fazemos isso ainda, não textualmente com a pedra na mão, mas às vezes a pedra está dentro do nosso cérebro, o julgamento. Às vezes a pedra já está na língua, eu já estou apedrejando o outro com a palavra. Jesus diz uma coisa, ele diz que o homem age assim pela dureza do seu coração. Que belíssimo ensinamento Cristo nos faz refletir. Que nós sofremos pela dureza que tem dentro do nosso coração. Eu posso perguntar: mas o que eu faço para deixar esse coração mais leve? Amai-vos e instruí-vos. Jesus diz: os meus discípulos, eles são reconhecidos porque eles se amam muito. Os meus discípulos são reconhecidos porque cada um toma a sua cruz e me segue. Porque seguindo o Cristo, as nossas dores vão ficar muito mais leves. Seguindo Jesus, os nossos problemas tomam outras proporções. Porque é isso que ele veio nos ensinar. Que nada nos chega sem uma razão. Mas que, mirando o Mestre, tendo ele em mente, nós já entramos na vibração de Jesus quando nós pensamos nele. Quando nós pensamos verdadeiramente em Jesus, a atmosfera de Jesus já nos envolve. E aí vem tanta certeza de que nós não estamos sós. De que às vezes são só 4 dias, um dia, um mês, ou mesmo uma encarnação. O que é uma encarnação perante a eternidade? Há muito tempo? É um sopro. Então, com Jesus, nós vemos a vida de um outro jeito. Jesus está sempre estendendo as mãos para nós, dizendo para nós, na sua voz branda: mais um passo. Porque se você der mais um passo, eu darei 10 passos na tua direção. E assim são essas grandes e luminosas almas. Quando nós damos um passo, e essas são palavras de Sai Baba, você dá um passo na direção de Deus, e Deus dá 10 passos na sua direção. Porque na verdade Deus já está em nós. Então vão se descortinando essas dúvidas, esses temores, essas incertezas, e vai se instalando em nós essa fé inamovível. Essa fé verdadeira que nos faz compreender que nós estamos no lugar certo. E se nós queremos algo diferente do outro, nós precisamos ficar diferentes. Se eu quero uma mãe melhor, eu tenho que ser um filho melhor. Se eu quero um filho melhor, eu tenho que ser uma mãe melhor. Se eu quero um chefe melhor, eu tenho que ser um funcionário melhor. Se eu quero um governo melhor, eu tenho que ser um cidadão menor. Nas pequenas coisas que a vida nos oportuniza,
nas pequenas situações que nos passam assim, tão despercebidamente, porque nós não temos, como diz Jesus, às vezes esses olhos de ver. E são exatamente as pequenas coisas. Os cuidados, os mútuos cuidados. Então eu valorizo a minha vida. Eu compreendo o meu caminho. Eu sei o quanto é difícil reencarnar. É uma coisa muito complexa estar no plano encarnado. E que glória para nós vai ser quando a gente estiver ali, ó, naquele momento derradeiro, né? Na iminência da desencarnação, e por conta de todo o trabalho feito, e bem feito, a gente olhar ao lado e ver um benfeitor, um amigo, um parente, um irmão, uma mãe, dizendo para a gente: vem, você viveu tão bem a vida, você valorizou cada instante, você não deixou passar nada, você merece esse acolhimento. Isso é fruto do agora. Isso é fruto desse instante dentro de nós, porque se nesse momento o nosso coração, o coração de qualquer um presente, for tocado, venha mais à Casa Espírita, mas não venha só para ouvir palestra, venha para estudar, venha para se tornar um trabalhador. Permita que esse campo do seu coração seja arado por esse magnífico agricultor que é Jesus, porque ele tem todas as ferramentas. A gente precisa disponibilizar esse terreno do nosso coração para que então essa plantação aconteça, e aí nós vamos colher bons frutos sempre. E eu repito a frase do Múcio Teixeira para a gente finalizar, que diz assim: entre saber e brilhar, a diferença é sabida. Cultura faz-se no mês, educação pede a vida. Muito obrigada.